acabou de chegar, o Serviço de Cidadania e Imigração lá dos Estados Unidos atualizou as orientações do Manual de Política sobre concessão de benefícios a estrangeiros. Eliseu Caetano volta então rapidamente com a gente para atualizar quais são essas novas regras mais punitivas, mais severas, Eliseu, com você. Em outras palavras, minha querida Márcia Dantas, vão aumentar as regras para os imigrantes a partir de agora. Essa lei entra em vigor agora, hoje, imediatamente. É breaking news aqui na Jovem Pan, é informação de momento. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, também conhecido como USCIS, anunciou agora há pouco novas regras e mais duras para quem pede benefícios imigratórios aqui no país, como vistos, autorização de trabalho e até mesmo liberdade condicional, viu? Essa mudança entra em vigor imediatamente e vale para todos os pedidos, sejam eles antigos ou novos, impactando diretamente o futuro de milhões de imigrantes. Há uma fila de espera com mais de 10 mil processos ainda sendo computados e esses 10 mil já estão incluídos na nova regra. Os oficiais vão, a partir de agora, investigar o histórico completo dos candidatos, incluindo passados pedidos de parole, que é um pedido de liberdade condicional, vínculos com organizações terroristas, grupos anti-americanos. Se você está nos Estados Unidos estudando ou vivendo temporariamente e participa de manifestações violentas, você pode ser enquadrado em grupos anti-americanos ou de atividades antissemitas, que é o ódio aos judeus. Redes sociais serão checadas a partir de agora e em detalhes para identificar postagens ou curtidas que sugiram oposição aos Estados Unidos ou ódio contra grupos, como, por exemplo, a comunidade judaica. Se houver evidências, isso será, abre aspas, um fator esmagadoramente negativo, fecha aspas, segundo o documento do USCIS. Benefícios dos Estados Unidos são para quem respeita o país, não para quem o despreza, afirmou agora há pouco na nota o porta-voz do Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos, Matthew Tragesser. A conformidade, Márcia, com as leis imigratórias, portanto, será essencial a partir de agora e com os casos sendo investigados mais a fundo. É o cerco se fechando para os imigrantes que fazem parte de grupos anti-americanos ou antissemitas aqui no país. Eliseu Caetano, pelas informações. A gente vem com os nossos analistas agora. Por mais que Kriegner e Tavares, que a gente observe o Eliseu falando, né, que é mais um cerco contra grupos anti-americanos, isso pode atingir de alguma forma também imigrantes que queiram tentar a vida lá. A gente vê que Donald Trump vem ao longo dos anos fazendo umas leis muito mais severas em relação à imigração, inclusive alguns brasileiros, né, foram enviados de volta para cá de forma bem complexa. Enfim, como é que vocês enxergam essas políticas do Donald Trump, começando pelo Kriegner? Então, Márcia, se os critérios forem muito bem desenhados, então não deve atrapalhar a vida de quem quer seguir os caminhos corretos, né? Os caminhos da lei. Quando a gente fala sobre análise de redes sociais, de posicionamento político, tudo pode ficar num campo muito cinza. Mas se os critérios forem muito claros, como o próprio Eliseu trouxe para a gente que estão, então não deve atrapalhar realmente a vida de quem deseja fazer a vida por lá. Ficaria se, por exemplo, será que um post contra uma opinião do presidente Trump ou um post criticando uma operação americana, isso seria considerado como anti-americanismo? De acordo com essas novas diretrizes, não. Isso teria que ser uma questão mais violenta ou uma coisa muito mais incisiva, um movimento ainda organizado. Mas enquanto os critérios forem claros, aí sim a gente pode ter segurança. Quando entrarem nessas áreas cinzentas, realmente é uma política que não é boa. Na verdade, isso é um princípio de qualquer política pública, né? Sem critérios claros, você corre o risco de cometer injustiças. Diego, eu lembrei agora de uma fala de um jornalista brasileiro que foi aos Estados Unidos e ele foi detido naquela salinha ali da imigração porque
durante o processo vira um post dele que se referia contra, né, as políticas de Donald Trump. Ele disse que ele ficou muito assustado com a situação, foi coagido por alguns guardas. Foi uma conversa que ele expôs num podcast de política internacional que eu ouvi. Realmente, como o Kriegner falou, né, nessa situação de rede social fica uma área muito cinza que até beira um pouco a censura. Ou seja, ninguém pode ser contra Donald Trump, é um ditador também? É exatamente isso, Márcia. Essas regras, é claro, elas são importantes para controlar de fato o fluxo de um país que recebe muita imigração, principalmente imigração ilegal, como é o caso dos Estados Unidos. Mas eu acho que sob nenhum pretexto se flerta contra o cerceamento de liberdade. Isso, inclusive, é um contrassenso se nós considerarmos o teor da carta que Trump enviou para o presidente Lula, por exemplo, no qual ele disse que um dos motivos pelos quais a nossa Suprema Corte estaria violando valores democráticos seria a tomada de decisões contra a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Então, ampliar as regras contra a imigração, visando o combate da imigração ilegal, justifica-se. Agora, caso de fato adentre-se essa zona cinzenta que o Kriegner pontuou muito bem, realmente aí vai ficar difícil defender que os Estados Unidos é de fato aquela terra da grande liberdade, onde a liberdade é um valor fundamental. Atentar contra as opiniões de Donald Trump não é atentar contra os Estados Unidos da América, sob nenhuma interpretação que se dê a esse contexto. Então, existe aí um limiar a ser observado para que, de fato, não se torne autoritária essa política migratória norte-americana. Obrigada pelas análises, Kriegner e Tavares. Já a gente volta com vocês.